41 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 157 Produção maluca. A chegada do penúltimo dia. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation. Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. 300 unidades de madeira, contando com a capacidade de transporte e capacidade de armazenamento do EARTG e espaço de armazenamento, levaram 4 viagens para serem transportadas. A maior parte da madeira foi empilhada na garagem por Sumo, que imediatamente encheu a sala. Ao mesmo tempo, um prompt do sistema apareceu enquanto Sumo estava ocioso. Bem, eu descansei um dia ontem e não fiz nada. Apenas 301 pontos foram adicionados, elevando o meu novo total para 1873 pontos. Sumo anotou mentalmente os pontos de sobrevivência que tinha, mas temporariamente não tinha nada que exigisse gastos. Depois de passar pela experiência de invadir o Castelo Kobold, ele sabia que era necessário manter alguns pontos de sobrevivência à mão para uso de emergência. O desenvolvimento atual do abrigo também atingiu um platô. Seja para desenvolver a árvore de ciência e tecnologia ou para promover o desenvolvimento da base, o maior gargalo não poderia ser evitado: as reservas de material. Se não houvesse materiais correspondentes ou tecnologia subjacente, era completamente impossível desenvolver coisas como inteligência artificial e reatores nucleares. No mínimo, deveria haver um sistema de controle automatizado para as defesas do abrigo e pelo menos um computador para gerenciá-lo. Porém, para criar um computador, depois de olhar o preço declarado no sistema, Sumo dissipou essa ideia perigosa novamente. A tecnologia de um computador não era muito magnífica ou complexa. Peças como chips de processador, placas gráficas, discos rígidos, tudo isso era barato e prontamente disponível na Terra, onde a linha de produção foi totalmente estabelecida. Um computador de alta especificação poderia ter sido construído por apenas alguns milhares de yuans. No entanto, sem a tecnologia básica subjacente, se ele quisesse fazer um computador usando apenas a função de criação, seriam necessários mais de 100 mil pontos de sobrevivência. Parece que a dificuldade e o custo de usar a função de criação não são sem razão. Ainda há uma certa base por trás disso. Há uma grande probabilidade de que dependa do meu atual nível de tecnologia e padrão de vida. Se eu pudesse desenvolver uma linha de montagem de fabricação de computadores, o preço provavelmente cairia. Sentando-se para descansar e se recompor, Sumo pegou os 3 livros de assuntos básicos que havia obtido e os folheou. Em comparação com os livros didáticos da universidade, os livros do painel do jogo eram extremamente grossos. Só o livro de arquitetura tinha 800 páginas. O livro cobria conhecimentos básicos e básicos. Depois de ler por um tempo, Sumo de repente se sentiu tonta. Recrutar talentos técnicos provavelmente seria o caminho a seguir. Caso contrário, se eu confiar apenas em minhas próprias capacidades de aprendizado, temo que levaria algumas vidas para dominar esse conhecimento básico. Largando o livro, Sumo de repente se entendeu claramente. A direção de um líder. Postos técnicos podem ser deixados vagos primeiro. Uma vez que conhecesse pessoas com os talentos correspondentes, ele poderia recrutá-las diretamente e fornecer-lhes comida e abrigo. Isso seria muito mais produtivo do que ele tentando aprender o assunto sozinho. E mais uma vez, a população é o principal motor do desenvolvimento. Não sei como os protagonistas desses romances conseguem viver tão bem sozinhos no mundo apocalíptico. Que tipo de tecnologia pode ser usada sem o conhecimento adequado? Pensando em como aqueles protagonistas poderiam facilmente criar nano-armaduras com as próprias mãos e milagrosamente pesquisar tecnologia genética sozinho, Sumo se sentiu impotente quando olhou para as lascas de madeira que ainda estavam espalhadas à sua frente. Você tem super tecnologia e eu tenho uma bancada de trabalho. Eu vou te mostrar que milagres podem ser produzidos através do trabalho duro. Depois de cortar 10 unidades de madeira, Sumo voltou para a bancada e começou a estudar os métodos de produção para fazer ferramentas rapidamente, mantendo a qualidade. A
produção de um machado de ferro não dependia apenas de matérias-primas, mas também incluía alguns fatores diversos. Em sua velocidade atual, levaria cerca de 8 a 10 minutos para fazer um simples machado de ferro. Ao mesmo tempo, uma duração mais longa também representou maior consumo de energia e custos de mão de obra. Atualmente, todos devem enfrentar a primeira onda do desastre da nevasca. Portanto, as vendas de lanças e pás de pedra não seriam muito boas. Um machado de pedra que pode cortar madeira rapidamente e uma picareta de pedra para a mineração de minério devem ser bem recebidos. Depois de determinar os tipos de itens a serem fabricados e os métodos de produção, Sumo começou a praticar a produção em lotes. O que é um sentimento de realização. Talvez tenha sido a redução do tempo de produção dos machados de ferro, que passou de 8 minutos para 7 minutos, depois para 6 minutos, e começou a entrar na marca de 5 minutos. Talvez tenha sido a melhoria na qualidade, com machados de ferro de excelente qualidade ocasionalmente surgindo entre machados de ferro de boa qualidade à medida que ele melhorava no processo de fabricação. O mais provável de tudo era observar mais e mais ferramentas empilhadas no canto, como um hamster acumulando comida, o prazer de uma boa colheita. Sumo estava imerso na produção das ferramentas. Comparado com o longo tempo que levava para explorar o exterior, o tempo no abrigo parecia passar em um ritmo mais rápido. Trabalhava desde as 9 da manhã e, exceto por uma breve pausa no meio, trabalhava sem parar até as 6 da tarde. Foi então que seu estômago roncou em protestos e ele parou de trabalhar. 9 horas completas, excluindo uma hora de descanso no meio. Em quase 8 horas, Sumo produziu um total de 50 machados de ferro e 32 picaretas de ferro. Entre eles estavam 9 machados de ferro de excelente qualidade e 3 picaretas de ferro de excelente qualidade. Minha velocidade de produção está ficando cada vez mais rápida. Falta mais um dia. Espero que amanhã eu possa fazer mais ferramentas, então poderei trocá-las por mais recursos. Sentindo a rigidez e a dor em seu pescoço, Sumo se levantou e se moveu rapidamente. Produção chata e agricultura maluca. Esses processos podem ser descritos como dolorosos, mas felizes. O reino comercial secreto abriria uma vez antes de cada desastre e, conforme o tempo passasse e todos construíssem uma bancada, seria difícil obter um grande lucro com a venda de ferramentas. Sumo rapidamente preparou o jantar e, antes de ir para a cama, contando com sua alta eficiência de trabalho atual, fez outros 30 machados de ferro. Desta vez, mesmo quando ele voltou para a cama e se deitou, a dor em todo o corpo era como um indicador, avisando-o de que seu corpo havia chegado ao limite. Depois de um dia de trabalho intensivo, quando Sumo abriu os olhos novamente, já eram 9 horas do dia seguinte, calendário do juízo final mês 1, dia 20. Cálculo total, pontos de sobrevivência mais 322 pontos de sobrevivência restantes, 2.195. Meus pontos de sobrevivência finalmente voltaram à marca de 2.000, mas o tempo está ficando mais apertado. Amanhã é o último dia antes do desastre acontecer. O ar no terceiro andar era circulado regularmente pela habilidade do vento do clã do leão, mantendo sua sensação refrescante. Sentado na cama, Sumo sentiu uma explosão de tensão, embora estivesse totalmente preparado e confiante para enfrentar a nevasca. Depois que o desastre aconteceu desta vez, quando os próximos novos jogadores chegassem, provavelmente seria a vez de sua irmã. Sumo esperava por isso, mas, ao mesmo tempo, estava preocupado por não ser forte o suficiente para proteger sua família. Como de costume, antes de se levantar, Sumo abriu um Ouro Chanel e começou a checar o último viva de todos antes do desastre. O painel azul celeste apareceu automaticamente, densamente alinhado com inúmeras palavras. O penúltimo dia. Irmãos, está tudo pronto? Já está chovendo aqui. Merda. A chuva aqui ficou muito forte. É horrível. É assim mesmo. Ainda está ensolarado aqui. Estou pensando se devo sair hoje para cortar um pouco de lenha. Há muito pouca comida.
Matamos todas as criaturas mutantes em um raio de 50 quilômetros do abrigo e todos ainda não conseguem o suficiente para comer. Se você não tem o suficiente para comer, então vai lutar contra monstros. Existem tantas raças míticas que, desde que você destrui uma fortaleza, poderá passar este inverno feliz. Você acha que todo mundo pode ir e lutar? O Flint Shelter convocou 3 abrigos próximos para lutar contra os Taurens juntos, mas qual foi o resultado? 150 Taurens venceram com seus pequenos números, e os humanos de 2 dos abrigos foram todos exterminados. As cabeças e corpos das pessoas do Flint Shelter ainda estão pendurados na frente da porta da outra parte. O principal é que esses idiotas deram suas cabeças aos Taurens. Agora eles têm 600 membros do clã. Quem pode vencê-los? É isso? É isso? Eu adoro quando um guerreiro mata um Tauren com apenas um ataque. O poder de luta do povo Ashi é fraco. Com tantos fardos, uma equipe de 1000 pessoas se rebelou depois que 50 pessoas morreram. Como você seria capaz de vencer os outros com esse tipo de espírito de luta? O de cima, cale a boca. Se você estivesse no lugar deles, não diria isso. Não havia 200 bandidos no time. Eles também não fugiram. Vendo que o Orochianel estava brigando novamente por causa desse problema, Sumo só conseguiu sair do Orochianel com dor de cabeça. O abrigo do tigre voador foi destruído pelos Taurens. Ele se lembrou de ter visto este abrigo recrutando membros para conquistar a mítica raça dos Taurens no Orochianel alguns dias atrás. Sumo pensou que este abrigo poderia ter sucesso. Ele não esperava que eles fossem eliminados tão facilmente. Felizmente, embora os Kobolds também sejam uma raça mítica, comparados aos Taurens, eles não são tão poderosos quanto uma única unidade. Isso é uma bênção no infortúnio. Após uma pausa, Sumo ligou o canal regional e navegou. Comparado com o Orochianel, era muito mais harmonioso aqui. E mais pessoas estavam conversando no canal durante os últimos 2 dias antes do desastre. Sonshan está quebrado. A construção do fogão Kang falhou completamente. Os mestres do Orochianel são todos mentirosos. Não siga o tutorial que eles forneceram. Liang Jian, você não estava muito feliz ontem. Todos preparados para construir um fogão de cama Kang, e ele falhou em apenas um dia. Não em Xing. Ei, parem de brigar vocês dois. Amanhã é um bom dia, então não deveríamos comemorar hoje. Kai Junfeng, Wenxing, você não está sendo genuíno. Somos lobos solitários que caçam suprimentos sozinhos, enquanto toda a esperança de seu abrigo está em suas mãos. Apenas espere que nós, irmãos mais velhos, batamos em você amanhã. Em Madevon, não é proibido lutar no abrigo. Zhao Ziyong, como os assuntos entre homens podem ser descritos como luta. Que vulgar. Ao entrar no canal, percebeu que o clima do canal regional havia se tornado estranho. Sumo tossiu apressadamente e começou a digitar uma mensagem no chat. Como todos estavam prontos para a negociação de amanhã, Sumo naturalmente teve que criar um aviso para atrair mais coisas boas para a troca. Sumo, Ain, para troca de material de amanhã. Atualmente vendo o seguinte: carpa fresca, ferramentas de boa ou mesmo excelente qualidade e panquecas saudáveis anti-fome. Congratulo-me com todos os amigos com materiais raros em mãos para uma troca. Materiais especialmente orientados para a tecnologia, nenhum visitante será recusado. Depois de enviar esta mensagem e assistir o canal regional que começou a esquentar novamente, Sumo desligou o canal regional e se levantou lentamente com uma risada fácil e livre. O número 1 do mundo. Espero que o airdrop de amanhã me dê algumas surpresas. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 158. Condição restaurada. Pesque panquecas depois de um dia de descanso. Seu corpo se recuperou significativamente e deu um grande passo para voltar à normalidade. Na ausência de equipamentos médicos e medicamentos modernos, Sumo ficou muito satisfeito com sua velocidade de recuperação. A roupa que ele lavou e pendurou ontem estava seca, balançando suavemente enquanto o vento circulava no abrigo. Vestindo um conjunto de roupas limpas,
Sumo não pôde deixar de se sentir melhor. Parece que nasci para trabalhar duro. Achei que poderia me recuperar no abrigo, mas não esperava acabar tão ocupada. Fora da bacia, não havia chuva torrencial como em outros lugares, e também não havia sol escaldante. A chuva caía levemente, como uma névoa ilusória, e a temperatura permanecia dentro de uma faixa muito confortável. Assim como ferver um sapo em água morna, conforme o desastre se aproximava, esse tipo de temperatura diária era mais adequado para a sobrevivência e habitação humana, o que, por sua vez, deu a muitas pessoas um otimismo cego em relação ao desastre iminente. Abrindo o portão da garagem para liberar o cheiro acumulado de madeira fresca, ele voltou para dentro do abrigo. Após o café da manhã, Sumo começou a preparar suas ferramentas de pesca. Embora o pequeno lago não fosse muito grande, ainda tinha 40 mil de largura e 5 metros de profundidade e ocupava uma área substancial. As carpas no lago eram esparsamente distribuídas, de modo que a eficiência da pesca regular ou da entrada no lago para pescar seria muito baixa e não seria rentável. Depois de considerar algumas opções, Sumo ainda acabou decidindo produzir uma rede de pesca. As redes de pesca foram divididas em redes de malhar, redes de arrasto, redes de arrasto, redes de retenida, redes de imersão e redes de arremesso. Os fios da rede tinham que ter boa resistência ao impacto, resistência ao desgaste, estabilidade e flexibilidade do tamanho da malha e resistência à tração adequada. Naturalmente, esse tipo de material não estava disponível no abrigo, então ele teve que contar com o sistema para a conversão do material. Sentado em frente à bancada e tirando as fibras da planta, Sumo começou a usar o método de amarração para tecer a sério. Embora esse método apresentasse problemas, como nódulos soltos e estrutura de malha irregular, era de fato a melhor solução que ele tinha no momento. Demorou meia hora para concluir o trabalho preliminar de confecção da rede de pesca. Em comparação com outras coisas que não foram reconhecidas pelo sistema, a velocidade com que o sistema reconheceu a rede de pesca pode ser considerada rápida. Ao mesmo tempo, essa mudança indicava forte destreza manual de Sumo. Rede de pesca com nós, produto semi-acabado, descrição. Rede de pesca feita pelo artesão iniciante Sumo a partir de fibras vegetais. Só pode ser usado e não pode ser usado. Direção da primeira atualização: mude o material. Atualiza a rede para material de fibra sintética, melhorando a flexibilidade da rede de pesca até certo ponto e, ao mesmo tempo, aumentando a colheita e a probabilidade de captura de peixes. Pontos de sobrevivência necessários: 125, segunda direção de atualização: mude o material. Atualiza a rede para nylon de alta qualidade e instala um dispositivo elétrico que atrai peixes automaticamente para a rede. Pontos de sobrevivência necessários: 280, comentário. Use-o e há uma certa probabilidade de atrair a atenção do mesmo sexo e causar uma boa impressão. Faz muito tempo que não vejo um preço tão pró-pessoal. Milhares de pontos de sobrevivência sempre foram necessários a cada turno, então o súbito aparecimento de um requisito de 100 ou 200 pontos é realmente gentil. As duas direções de atualização da rede de pesca não eram caras, especialmente a primeira direção de atualização que exigia apenas 125 pontos, o que era realmente barato. No entanto, em termos de escolha, Sumo nem pensou duas vezes sobre as coisas e escolheu a segunda direção de atualização. Sem barco, se ele quisesse lançar a rede para pescar no lago, com certeza poderia fazê-lo, mas seria uma perda de tempo colossal. Se isso fosse 10 dias antes do desastre, Sumo poderia considerar atualizar a rede de pesca artesanal e recuperá-la lentamente. No entanto, o tempo economizado poderia ser usado para criar mais ferramentas para venda, e Deus sabe quanto ele poderia ganhar com a negociação. Uma luz verde piscou e o material colorido da rede de pesca começou a mudar, transformando-se gradualmente em um material de nylon cinza claro. Ao mesmo tempo, um pequeno dispositivo sônico elétrico foi adicionado ao centro da rede de pesca. Ao contar com esse pequeno objeto,
Ele poderia atrair as carpas para se juntarem. Ele conectou a rede de pesca à fonte de alimentação para carregar. Aproveitando o tempo de espera, Sumo começou a fabricar ferramentas novamente, até que a chuva fraca lá fora parou e o sol nasceu no centro. Para a primeira rodada de vendas de ferramentas, 100 picaretas de pedra e 100 machados de pedra eram alvo de Sumo. Agora restavam apenas os últimos 20 machados de ferro e 40 picaretas de ferro. Largando a ferramenta em que estava trabalhando, ele pegou a rede de pesca carregada e dirigiu o tigre de terra até o lago. Depois que a neve foi umedecida pela chuva leve e os vários dias de exposição ao sol, a superfície da neve finalmente se transformou em gelo sólido. Se não fosse pelas correntes de neve no Earthger, ele teria começado a escapar do controle assim que foi expulso. Espero que o reino comercial secreto de amanhã não esteja muito longe, caso contrário, até o próprio comércio seria um problema. As regras de comércio atuais do reino secreto ainda não haviam sido anunciadas, mas se o clima atual fosse alguma coisa, o último dia ainda deveria estar ensolarado, o que era uma boa notícia. A viagem de 12 quilômetros foi passageira e, quando Sumo chegou ao lago, as carpas lá dentro ainda nadavam tranquilamente. Parecia que Sumo, o convidado não convidado, ainda não havia sido descoberto. Tirando a rede de pesca do depósito e olhando as carpas espalhadas por baixo, Sumo sorriu e apertou o botão do pequeno dispositivo no centro. Depois de um estalo de sons ligeiramente ásperos, gradualmente começou a diminuir o tom. Quando Sumo pensou que o dispositivo havia falhado ao iniciar, uma cena mágica aconteceu. Na margem do lago, onde não havia muitas carpas reunidas, houve um súbito frenesi, como se as carpas tivessem sido inexplicavelmente atraídas por alguma coisa. Houve até algumas carpas que seguiram o som e correram direto para a praia, voando e rolando na neve, tentando avançar para a posição onde o som estava sendo feito. Aproveitando a boa oportunidade, Sumo rapidamente recuou 2 passos e usou a força da cintura para lançar a rede de pesca. A rede instantaneamente ficou pesada. Quando ele puxou, Sumo descobriu que era difícil para ele puxar a rede de pesca por baixo quando ela estava carregada de peixes. O momento do tigre de terra havia chegado. Sumo amarrou uma ponta da rede de pesca no para-choque e começou a inverter o Earthger para longe do lago. As carpas que ainda lutavam teimosamente só podiam ser pegas e retiradas do lago. Depois de contá-los aproximadamente, Sumo ficou surpreso ao descobrir que já havia 100 carpas na rede, pulando. O menor tinha 1 catis e meio, e o maior tinha cerca de 3 catis. Meu Deus, parece que este dispositivo sônico é uma peça de tecnologia negra. Não sei se existe tecnologia semelhante para dispositivos de pesca na Terra. Sumo ficou maravilhado com a magia da tecnologia negra do sistema. Depois que a rede de pesca foi desamarrada e todos os peixes foram retirados da rede, ele começou a segunda rodada de pesca novamente. Depois de repetir o ciclo pela segunda vez, o número total de peixes capturados foi de aproximadamente 250 peixes, e o peso total havia excedido sua estimativa anterior. As carpas não são saborosas, mas são mais resistentes ao frio do que os outros peixes. Espero que eles possam sobreviver a este inverno. A essa altura, o primeiro lote de carpas havia morrido por ficar fora da água por tanto tempo e foi colocado no espaço de armazenamento do Earthger. A tarefa de pesca foi concluída antes do previsto, depois que ele esperou que o segundo lote de carpas morresse. Agora só faltavam as panquecas. Sumo levou Earthger de volta ao abrigo. Sentindo o forte cheiro de peixe em seu corpo, Sumo simplesmente encharcou o uniforme de combate na água da neve, fechou o portão e decidiu não sair mais. Ele foi até o depósito de mantimentos e levou todos os sacos de farinha para a cozinha. Sumo então começou a estudar como fazer panquecas em lotes. Em primeiro lugar, ele podia escolher entre farinha com fermento ou sem. A propósito, Sumo não hesitou, optando imediatamente por fazer panquecas sem fermento. Não foi porque Sumo sentiu que seria uma perda de tempo ou que ele estava sendo preguiçoso com o fermento, nem porque as calorias da farinha fermentada eram quase as mesmas da farinha sem fermento.
Em vez de, em comparação com a farinha sem fermento, a farinha fermentada tinha a maior parte do amido convertido em açúcar, que era mais fácil de digerir depois de comer. Como era mais rápido de digerir, as pessoas naturalmente sentiriam fome mais cedo. A farinha sem fermento não é fácil de digerir e é rica em amido. Um pequeno pedaço forneceria calorias suficientes e seria suficiente para uma pessoa consumir mais de meio dia. Enquanto alguém pudesse ficar inativo e manter o corpo aquecido, com uma grande porção de panquecas sem fermento e uma batata, poderia sobreviver confortavelmente a este inverno frio. Depois de adicionar água, misturar a farinha e cozinhá-los na panela, Sumo usou o vento para soprar a fumaça. Sentados na frente da panela, as grossas panquecas douradas foram empilhadas na tábua de cortar uma a uma por Sumo. Os três pequenos estavam olhando para a cena. Durante o processo de cozimento, Sumo não cortou cantos. Além de substituir a água das panquecas por água de neve precipitada, ele não era mesquinho com outros condimentos, como óleo vegetal e pó de 5 especiarias e sal, que eram adicionados conforme necessário. Como era a primeira vez que vendia itens no reino secreto, ele tinha que prestar atenção à honestidade e reputação. Houve inúmeros casos na Terra que provaram, na fase inicial, mesmo que fosse no prejuízo, era necessário encontrar uma forma de criar uma marca. Contanto que o boca a boca fosse divulgado, mesmo que houvesse um pequeno revés depois, a maioria das pessoas não se importaria. No deserto apocalíptico, o boca a boca e a reputação eram os mesmos. Somente quando todos negociassem com ele, ele poderia expandir o abrigo o máximo possível e coletar coisas melhores. Neste ponto, depois de assar 100 panquecas, Sumo ainda manteve sua consciência. Não foi cansativo fazer panquecas. Eles tinham bastante lenha e os três pequeninos estavam aquecidos. Oreo deitou-se confortavelmente com Big Spark e Little Spark dormiu ao lado. Ocasionalmente, quando o cheiro e a fragrância das panquecas recém-assadas floresciam, a saliva que escorria das três pequenas bocas os traía. Sem precisar sair e sem nada para fazer, Sumo simplesmente pegou o livro de programação e sentou-se no fogão, lendo. Outros aspectos da base poderiam ser entregues a outros. Apenas o sistema de controle automatizado para as defesas do abrigo. Este sistema vital não poderia ser passado a outros. Sumo não estava claro se o sistema poderia identificar e atualizar o sistema de controle automatizado. No entanto, era necessário tomar precauções e preparar as coisas com antecedência. Uma vez que ele entrasse no reino secreto, ele poderia procurar por pistas sobre um computador, e então o sistema de controle automatizado poderia ser colocado na agenda imediatamente. O nível de defesa do abrigo aumentaria novamente naquele ponto. Mesmo algum código auto-escrito pode ser inserido no sistema do Tigre de Terra. Public static void main, string, args, system.out.print no lá mundo. Sentado em frente ao fogão com nada além de tempo livre, Sumo se interessou pela emergente disciplina de programação. Ele começou a recitar fervorosamente os códigos em voz alta. As panquecas na panela foram tomando forma aos poucos. Tudo estava no caminho certo. Ele só precisava esperar até amanhã para entrar no reino secreto, e a árvore tecnológica que havia estagnado no abrigo receberia um toque de inspiração. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 159. O último dia, abertura do reino secreto. Amassar todos os 300 kg de farinha para fazer panquecas não exigia muita energia, mas consumia muito tempo. Ele trabalhou de manhã à tarde, correndo para completá-los antes da noite, antes de finalmente conseguir fritar todas as panquecas. Sem espaço suficiente na tábua para colocá-los, Sumo simplesmente fez um grande armário de comida com um pouco de madeira e o colocou na cozinha para guardar as panquecas prontas. O forte cheiro de pão impregnava o ar nos 3 andares do abrigo. Olhando para o lote final de panquecas quentes, o apetite de Sumo foi despertado, embora ele já tivesse comido. Oreo, Big Spark e Little Spark, todos vocês já terminaram sua parte de hoje. Nada de roubar alguns à noite. Vendo o olhar de Sumo varrer,
Oreo ergueu a cabeça de cachorro com indiferença, parecendo fofa e burra. Neste ponto, de todos os itens que ele havia preparado para negociar, restavam apenas 60 peças de ferro que ele ainda não havia usado. Fritar as panquecas não era uma tarefa que consumisse muita energia. Então, sentado na bancada, Sumo rapidamente entrou em estado de concentração total. Quando ele começou, seus movimentos eram desajeitados e desajeitados, mas agora, no momento em que ele se sentou, havia um indício de uma aura de mestre ao seu redor. Ele não apenas confiou no que aprendeu corrigindo erros na TV LCD, mas também colocou de coração e alma na fabricação de cada ferramenta manualmente. Tudo o que vale a pena fazer deve ser bem feito. Esse era o lema de Sumo na vida, principalmente quando se tratava de algo que era importante para ele. É claro que o esforço sempre vinha acompanhado de recompensas, e a qualidade das ferramentas que ele fabricava com as 60 peças de ferro restantes aumentava à medida que ele se tornava cada vez mais habilidoso. No final, as últimas 4 a 5 peças puderam ser transformadas em ferramentas de excelente qualidade com diferentes propriedades. Enquanto um humano segurasse tal ferramenta, ele poderia instantaneamente dobrar ou até triplicar sua produtividade. O aumento da produtividade garantiria que a raça humana fosse capaz de igualar completamente a taxa de desenvolvimento das raças míticas, até que o lançamento da tecnologia de armas de fogo quebrasse completamente o equilíbrio. Agora, mais e mais pessoas no World Channel estão colocando as mãos em armas. Isso prova que criar armas de fogo não é uma coisa difícil. O que é difícil é produção de munição em grande escala. Depois de 2 dias consecutivos de ferramentas de produção de trabalho de alta intensidade, Sumo foi capaz de poupar algum pensamento para considerar alguns dos problemas durante alguns processos sem importância no final. Tendo passado pela produção em larga escala de machados e picaretas de ferro, as limitações das ferramentas artesanais tornaram-se muito mais óbvias. Com base nessa taxa de eficiência, até Sumo levava mais de 8 horas todos os dias para criar essas ferramentas. Deixando de lado o uso de energia e matéria-prima e falando apenas no fator quantidade, na melhor das hipóteses, ele conseguir vender até 1000 ferramentas durante um desastre já seria seu desempenho máximo. No entanto, quantos humanos estão atualmente no terreno balúrdio? Foram pelo menos 4 bilhões de pessoas. Ser capaz de vender alguns milhares de ferramentas em 3 desastres pode parecer muito, mas, na realidade, era muito insignificante quando o denominador era de 100 milhões de pessoas. Nas mesmas circunstâncias, as armas de fogo também eram assim. Em pouco mais de 10 dias, algumas pessoas já haviam criado todos os tipos de armas de fogo usando ferramentas e suas próprias habilidades de fabricação. Ainda havia alguns AK-47 artesanais à venda no mercado. Infelizmente, essas armas de fogo que pareciam tão poderosas não eram uma boa compra. Mesmo facas longas vendiam melhor do que armas de fogo. O motivo era que não havia munição e suporte de manutenção disponíveis. A estabilidade dessas armas de fogo artesanais era ruim e também faltava munição. Além de poder dissuadir outras pessoas, comprá-los seria uma decisão estúpida aos olhos dos outros. Receio que Magoo deve ter se deparado com esse dilema naquela época. No final, aqueles que podiam comprar armas já haviam estabelecido suas próprias linhas de produção de armas de fogo e munições. Aqueles que não podiam comprar armas foram eliminados imediatamente à medida que a intensidade dos desastres aumentava ou encontraram outros métodos e ferramentas para substituir as armas de fogo. Enquanto ele pensava cuidadosamente sobre sua futura rota de desenvolvimento, a última picareta de ferro foi concluída com algum barulho e batida. 200 ferramentas de ferro, 100 machados de ferro e 100 picaretas de ferro levaram mais de 20 horas de trabalho para produzir. Entre eles, 22 dos machados de ferro e 14 das picaretas de ferro eram de excelente qualidade. Elas emitiam um brilho fraco, completamente diferente das ferramentas de boa qualidade. Vendo os frutos de seus esforços, ele finalmente sentiu um pouco de conforto após a exaustão que havia sofrido nos últimos dias. No futuro,
Com o passar dos tempos, esse método primitivo de criação de ferramentas seria definitivamente eliminado e mais ferramentas artesanais exclusivas dominariam o mercado. Somente tendo uma linha de montagem de produção em massa seria possível monopolizar completamente o mercado consumidor de cima a baixo. Então, se eu quiser selecionar opções de árvore de tecnologia, devo priorizar energia e automação? Abrindo o diário do painel do jogo para registrar os suprimentos, Sumo continuou considerando e reconsiderando antes de finalmente decidir inserir os dois no diário. Essa abordagem foi de fato um pouco extrema e cheia de incertezas em relação ao futuro. Colocar a maior parte de seus pontos de sobrevivência no desenvolvimento dessas duas árvores tecnológicas inevitavelmente reduziria a quantia que ele poderia gastar em habilidades de combate e outras áreas. Ele ficaria bastante prejudicado se enfrentasse um adversário forte como este. Esquece isso, não vou mais pensar. Nos primeiros dias, enquanto minhas habilidades de combate ainda estão em segundo plano, criarei um monopólio por meio da minha velocidade de desenvolvimento. Vou contar com eles para assumir a liderança e expandir minha vantagem. Se as coisas continuarem assim, talvez eu consiga ficar alguns passos à frente de todos os outros. Se ele não conseguisse descobrir, preferia não pensar nisso. Depois de registrar todos os seus pensamentos no diário, Sumo simplesmente se levantou e saiu da bancada. Acendendo a lenha sob o fogão, ele aqueceu 2 grandes baldes de água e, na penúltima noite antes do próximo desastre apocalíptico, Sumo mais uma vez tomou um banho quente e relaxante antes de adormecer em sua cama. Não importa quantos humanos no deserto se opusessem à chegada deste dia, o tempo não pararia pela vontade de ninguém. Após a meia-noite, o formato do cronômetro no painel do jogo mudou, transformando-se em uma contagem regressiva de 24 horas. Nesta noite, algumas pessoas enlouqueceram, outras ficaram surpresas e outras ficaram desesperadas. No entanto, em geral, a maioria das pessoas ainda estava animada com a abertura do reino comercial secreto, pois passaram sua última noite calma cheia de ansiedade. Não havia vento frio nem neve. Se não fosse pela contagem regressiva vermelho sangue, ninguém teria pensado que um desastre seria iminente nesta noite sem estrelas e iluminada pela lua. No momento em que o primeiro raio de sol caiu, inúmeros humanos no deserto acordaram cedo e tomaram a iniciativa de esperar fora de seus abrigos, esperando a abertura do reino secreto. Mesmo Sumo não foi exceção. Por volta das 5 horas, antes de o céu se iluminar, Sumo já havia acordado com o som do alarme do telefone antigo. Depois de se lavar e tomar um café da manhã simples, Sumo sentou-se do lado de fora do portão da garagem enquanto esperava a chegada do reino secreto. Nas últimas vezes, ele havia entrado em reinos secretos, que eram ruínas. Ele havia entrado em reinos que já haviam sido formados. Então ele nunca tinha visto por si mesmo como os reinos secretos eram formados. Desta vez, levantou-se cedo para presenciar este momento milagroso. O relógio ainda avançava sem parar. Ele esperou até 7 e depois 8. Quando o prompt do sistema soou e desapareceu, o reino secreto ainda não havia aparecido. Ele observou os chatbox enquanto olhava ao redor do mundo exterior. Assim como Sumo estava checando entre eles, o vigilante Orel começou a latir ao lado. A cena misteriosa havia aparecido. No horizonte, uma luz dourada que parecia exatamente com a luz que explodiu durante a realocação do abrigo apareceu de repente. A luz dourada parecia trazer consigo um poder inigualável, aparentemente lento, mas na verdade rápido. Ao mesmo tempo, um alerta soou nos ouvidos de todos os jogadores. Registro: foi detectado que a hora do desastre chegou. O reino comercial secreto será aberto em breve. Todos os jogadores devem se preparar. Registro: as regras do reino secreto já foram enviadas para o quadro de avisos nos painéis de jogo de todos os jogadores. Por favor, verifiquem vocês mesmos. Assim como todos os outros jogadores, após ouvir o prompt do sistema, Sumo imediatamente abriu o painel do jogo para verificar, sem hesitar. O novo aviso foi muito original. Ele flutuava diretamente acima do painel do jogo, tornando-o extremamente atraente.
Ele tentou tocá-lo e uma cortina de luz verde ondulada e piscante apareceu. Benefício do desastre. Reino comercial secreto. Grau de madeira, 1. O benefício de desastre desta vez é grau de madeira. Método de gatilho desconhecido. Todos os jogadores devem tentar ativá-lo e lutar por mais benefícios para o clã humano. 2. Qualquer força ou violência no reino do comércio secreto é proibida. Qualquer compra ou venda forçada é proibida. Qualquer comportamento que force os outros contra sua vontade é proibido. O jogo não discrimina entre os jogadores. Uma vez notado, o jogador será automaticamente enviado para o reino do julgamento secreto. As regras violadas serão verificadas e o jogador será eliminado. 3. Horário de entrada em regime de 24 horas, 9 às 15, num total de 6 horas. Não há limite para o número de entradas durante o período em que o reino secreto está aberto. Entradas e saídas ilimitadas são permitidas. 4. Não danifique os bens de outras pessoas no reino comercial secreto. Uma vez descoberto, o método para lidar com isso será de acordo com o item 5. A jurisdição do reino comercial secreto em cada região será determinada pelo jogo. O proprietário desses direitos será aquele que possuir a maior força abrangente no reino secreto. 6. As regras acima não representam a totalidade das regras do reino secreto. Não haja de forma imprudente. Todos os direitos de interpretação pertencem ao jogo. Os 6 anúncios do reino comercial secreto espalhados basicamente já esclareceram todas as regras. Além do item 2, obliteração parecia um pouco assustador. Os outros itens eram todos para a proteção dos humanos do deserto. Sem limite de entrada, horário definido e a liberdade de comprar e vender está protegida. Parece que isso realmente é um benefício para os humanos. Com um leve suspiro, Sumo notou uma marca brilhante no fundo. Gerenciar? Isso significa que sou o mais forte no meu canal regional agora. Mesmo que ele estivesse 100% confiante em suas próprias habilidades, vendo a confirmação do jogo, Sumori ainda não podia deixar de sentir uma lasca de felicidade. Concentrando seus pensamentos, quando seus dedos fantasmas tocaram no botão gerenciar, e tudo de repente ficou escuro diante dele. Um mundo estranho, mas familiar, gradualmente apareceu. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 160, Panquecas Grandes Super. Até mais, família. Isso é. Terra. De pé no centro da Terra e olhando para o mundo evoluindo rapidamente ao seu redor, Sumo ficou chocado. De um terreno baldio branco e estéril, para ser repentinamente cercado por um vasto oceano. Antes que Sumo pudesse reagir, os dinossauros apareceram. Então, houve um asteroide que destruiu o mundo, o suficiente para matar todas as criaturas da grande idade do gelo. Então os humanos apareceram. Embora tudo tenha evoluído muito rapidamente, quando os humanos apareceram e rapidamente dominaram o mundo, Sumo ainda sentiu seus olhos ficarem úmidos. Os tempos ainda estavam evoluindo muito rapidamente. O período da primavera e outono. Batalha de Mui. Os Três Reinos. Lendas das dinastias Sui e Tang. A grande dinastia Tang. Ficando entre esses períodos como um estranho, mais e mais cenas reais que só existiam nos livros de história começaram a aparecer diante dos olhos de Sumo. O momento em que a primeira chaminé surgiu do chão, quando o primeiro carro passou pela estrada e quando a primeira luz elétrica acendeu. À medida que a tecnologia continuou melhorando, o pico da civilização também chegou ao fim. Espere. Parar. Em um determinado momento, Sumo avistou algo familiar ao seu redor. Ele não conseguiu mais reprimir a emoção em seu coração e gritou. Inesperadamente, a evolução realmente parou e a imagem lentamente começou a se solidificar, não mais mudando. Em uma cidade cheia de prédios altos, mesmo durante o dia, as luzes de neon nas ruas ainda brilhavam. Uma fileira organizada de placas foi disposta uniformemente, e os sinos de vento pendurados nas portas faziam sons agradáveis. Mas não foi nisso que Sumo se concentrou. Virando a cabeça, ele olhou para uma casa de família onde as figuras começaram a ganhar vida e ficou tão animado que não pôde mais se conter.
pai, mãe, irmã. Era apenas um passo da rua para dentro de casa para encontrar seus entes queridos que ele não via há anos. Mas este passo estava tão perto e tão longe, tão distante quanto a noite e o dia. Dentro da casa estava o jardim do Éden que não pertencia a Sumo. Lá fora estava seu mundo desolado. Portanto, o primeiro lugar tem esse tipo de benefício. Que pena. Da próxima vez, devo controlar a evolução do reino secreto para descobrir um lugar mais emocionante. Observando as figuras no quintal desaparecendo gradualmente, depois que o pai e a mãe de Sumo levaram sua irmãzinha embora, o fundo foi fixado no lugar. Embora Sumo estivesse reclamando, o sorriso que não desaparecia de seu rosto dizia tudo. O primeiro lugar tinha o direito de retornar ao mundo interior e evoluir o local de negociação. No coração de Sumo, a terra era sua casa. Esta pequena casa familiar cheia de felicidade de sua infância era o lugar que guardava a alma de Sumo. Ao mesmo tempo, por um breve período, também permitiu que Sumo visse os entes queridos em quem ele nunca parava de pensar e o alívio o invadiu. Em outras palavras, esta longa rua seria o ponto comercial desta vez. Com o pensamento, depois de ver a notificação de confirmação que saiu do painel do jogo, Sumo silenciosamente escolheu confirmar. Tudo ficou escuro e ele voltou ao mundo deserto. Atualmente, um portão dourado foi aberto a 15 metros da garagem do abrigo, emitindo uma luz sedutora. Através da luz, Sumo ainda podia ver a rua recém-formada lá dentro. Registro: o reino de negociação secreta no número de canal 001 foi aberto e o tempo restante em aberto é 5:53. Registro: você pode entrar no reino comercial secreto para negociar agora. Vendo as notificações do painel do jogo, Sumo não se apressou em entrar. Pelo contrário, abriu o canal mundial para observar as tendências atuais do mercado. Qual filho da puta escolheu essa Konohagakure? Eu me curvo a você. Deu fora, seu gordo bidimensional, T/N, a vila de Naruto. Falando nisso, este lugar parece um pouco familiar. Parece um pouco com SSN e não digo mais, vou atacar agora. Não é isso. Os grandalhões deveriam ter arranjado algo um pouco mais ensolarado. Se você empilhar um monte de sepulturas e eu alegremente empurrar meu carrinho para dentro, isso vai me assustar. Essa onda, essa porra de onda, é como se eu estivesse diretamente na atmosfera. Quem é tão capaz que organizou essa experiência de compras de luxo no espaço sideral? Eles me deixaram toda feliz. Incrível. Eu nunca fui para o exterior na Terra em minha última vida. Nunca pensei que seria capaz de experimentar ir para o exterior neste aqui. Não vendo todos reclamando dos preços como ele esperava aí, em vez disso, reclamando em todo o Ouro Channel sobre a escolha mundial do reino comercial secreto, Sumo ficou feliz em olhar para isso. Nem todos os jogadores mais fortes do canal eram forças especiais na Terra ou especialistas em sobrevivência. Também houve sortudos que de alguma forma conseguiram se tornar o número 1 do canal por algum milagre e obtiveram uma oportunidade de transformação. Claro, lugares como Konohagakure, Mondstadt, Summoner's Rift, Crossfire's Transport Ship, Titan e outros que só existiam em filmes e jogos foram todos realizados. Ele abriu o canal regional. Não havia ninguém reclamando em seu canal. Apenas um grande número de pessoas que já estavam atualizando suas telas e dando as boas-vindas a todos. Essas pessoas estavam ansiosas pelos itens que Sumo trouxe para negociar. Todo mundo estava animado para isso. As palavras Sumo que costumavam ocorrer a cada poucas frases evoluíram para ter que dizer Sumo para se sentir confortável. Ele não estava ansioso para entrar. Como todo mundo que estaria empurrando seu próprio carrinho, Sumo não era uma exceção. Voltando rapidamente para a frente da bancada, usou um pouco de madeira para fazer um carrinho simples. Este foi o benefício dado a todos no reino comercial secreto. Colocado na ferramenta de transporte, o peso de tudo se tornaria zero. Depois de entrar no reino secreto juntos, a ferramenta de transporte carregaria naturalmente um espaço de armazenamento 10 vezes mais metros quadrados do que o espaço aberto, proporcionando conveniência para todos negociarem.
Acho que essas pessoas estão esperando minhas panquecas, então vou trazer algumas para vender. Depois de empilhar todas as panquecas douradas emitindo sua fragrância de pão no carrinho e carregar o resto no espaço de armazenamento, Sumo observou o portão fechar atrás dele, arrumou suas roupas e entrou no espaço. Instantaneamente, o mundo virou de cabeça para baixo e o céu perdeu a cor. Uma rua tranquila reapareceu na frente de Sumo. Com as multidões espremidas nas ruas, realmente dava a sensação de uma metrópole movimentada era civilizada. Alguém gritou, o todo-poderoso Su está aqui. Os gritos na rua se combinaram em um, e algumas centenas de olhares olharam ao mesmo tempo. No primeiro instante, os olhares de todos focaram primeiro no rosto de Sumo, então automaticamente viajaram para as panquecas empilhadas em cima de seu carrinho de mão. Neste momento, os olhares de todos congelaram. As panquecas douradas e suas superfícies tostadas pareciam exalar um fascínio limitado. Mesmo que fosse dentro do reino secreto, o odor fétido de todos se espalhara por toda parte. Os cantos da boca de todas essas pessoas involuntariamente começaram a secretar saliva. Todo-poderoso. Todo-poderoso Su, por quanto você está vendendo as panquecas? Depois que a primeira pessoa perguntou sobre o preço, as vozes de todos nas ruas se transformaram em uma cacofonia. Os olhares de todos queimaram. Sumo 100% acreditava que, se não fosse pela ameaça de obliteração do jogo, essas pessoas que estavam ávidas por comida definitivamente os agarrariam loucamente na primeira oportunidade. Antes que Sumo pudesse falar, houve outra mudança repentina nas ruas. As ruas estreitas começaram a se alargar visivelmente e instantaneamente se tornaram um vasto espaço comparável a uma rodovia de 8 pistas. Ao mesmo tempo, em ambos os lados da rua, pequenas lojas começaram a se erguer do chão. O nome de cada jogador foi escrito nas lojas. Sua visão ficou turva, e antes que Sumo pudesse reagir, ele já estava parado na lojinha que o jogo arranjava. Outros notaram claramente essa mudança também, mas não se importaram. Eles abriram as portas para encontrar a loja que tinha a placa de Sumo pendurada nela e correram direto para dentro. Nem mesmo um minuto depois, Sumo enfiou a cabeça para fora da janela e notou impotente. Exceto pela fila do lado de fora de sua loja, que tinha 100 metros de comprimento, as entradas das outras lojas estavam completamente vazias. As portas da loja só podiam ser abertas pelos próprios proprietários e, ao mesmo tempo, atrás das portas da loja, a porta de luz para entrar nas ruínas era aberta automaticamente, permitindo que os jogadores recuperassem facilmente os materiais e retornassem. Pessoal, fiquem quietos. São muitas panquecas, não precisa ficar ansioso. Em seguida, anunciarei o preço de negociação. Olhando para a situação da fila que já estava um pouco fora de controle, uma explosão de barulho que sacudiu o céu ressoou, acalmando instantaneamente a multidão enlouquecida. Empurrar e empurrar na fila era, a rigor, também considerado como uso de violência. Agora, lembrando-se da obliteração, todos se tornaram um pouco mais honestos. Aproveitando esta oportunidade, Sumo anunciou apressadamente o preço de negociação das panquecas. Panquecas sem fermento. Os ingredientes são bons, e está enchendo. Todos que participarem da negociação do reino secreto podem ganhar uma peça de graça. Ele pegou uma panqueca e cortou uniformemente em 20 porções. Com base nas 708 pessoas do canal regional, Sumo cortou 35 panquecas e começou a distribuí-las. Uma panqueca pesava cerca de meio kati. Depois de cortá-lo em 20 porções, pouco foi distribuído para todos. No entanto, este único gesto fez as pessoas na frente que ouviram irromperem em lágrimas, seus rostos cheios de gratidão enquanto se curvavam repetidamente. Pegando as lamentavelmente pequenas panquecas, algumas pessoas optaram por engoli-las em algumas mordidas, enquanto outras as esconderam nos bolsos da roupa como se fossem extraordinariamente preciosas. As ruas que originalmente eram muito barulhentas ficaram completamente silenciosas depois que a última panqueca foi dividida e distribuída. Ninguém empurrou e ninguém gritou. Todos olharam para Sumo,
olhares queimando enquanto aguardavam os detalhes da próxima negociação. Mesmo aqueles que não comeram a panqueca antes, apenas colocando-a no nariz e cheirando, puderam sentir o quão sólidos eram os ingredientes dessa panqueca. Amido, graxa, tempero. Esta bomba calórica de uma panqueca foi igual a obter um Dansutie-Quan pelos próximos 3 dias. T/N, um item fictício de Watermargin, um dos 4 grandes romances clássicos, que previne a morte. As panquecas podem ser compradas individualmente ou em metades. Em seguida, anunciarei os itens que gostaria de comprar. Primeiro estão os projetos de qualidade perfeita e acima. Antes que Sumo pudesse terminar de falar, de repente 3 pessoas gritaram animadamente e correram com suas plantas brilhantes na mão. Eu tenho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.